Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a nossa terceira videoaula, né? Sobre o curso de farmácia, né? Do nosso curso de farmácia. E hoje eu vou abordar um tema que é um tema sobre a pílula anticoncepcional, que é um método contraceptivo, né? As pílulas anticoncepcionais são os métodos que eles impedem a ovulação e dá ao casal ou à mulher a escolha, né, de quando ela pode ter filho e em que momento, né, que ela decide isso aí. É um método contraceptivo seguro, né, contra a concepção de um bebê. Porém, contra a DST, ela não é seguro, né, porque ela não é um método contraceptivo de barreira. Vamos começar primeiro, né, sobre as terminologias. Método contraceptivo. O que é isso, método contraceptivo? É o método, né, que evita a gravidez. O método contraceptivo, ele evita a gravidez, né? Então ele pode ser feito de várias maneiras, como procedimento, com medicamento, ele pode ser feito com dispositivos e até com o comportamento das pessoas, né? Esses são os métodos contraceptivos. Então ele significa que a pessoa, para evitar a gravidez da pessoa. Quando a menina a mulher começa a tomar a pílula anticoncepcional, é de extrema importância que ela procure, né, o profissional da área, que seria o ginecologista, né? Procurar o profissional para quê? A maioria, quase 90, 100% das mulheres, das meninas que começam a tomar o anticoncepcional, elas começam de boca a boca. É porque a amiga toma e ela começou a tomar também, que foi bem. A decisão de tomar o anticoncepcional é da mulher. Sim, a decisão de começar a iniciar, né, tomar o anticoncepcional seria da mulher. Sim, porém, ela precisa de um acompanhamento profissional para quê? Para comprovar a eficácia, né, do medicamento. Então ele vai indicar um anticoncepcional que seria um anticoncepcional ideal para esse tipo de mulher, né? E para a saúde dela também, né? Como você sabe, é um medicamento e quando é um medicamento é invasivo, né? Ele pode trazer, né, prejudicar a saúde da mulher tanto agora que ela inicia o medicamento quanto mais para frente depois, né, que ela queira engravidar. Então são vários tipos, né, de métodos contraceptivos, né? Porém, hoje nós vamos falar só sobre as pílulas anticoncepcionais, beleza? Então vamos lá. Pílulas anticoncepcionais. Então, quando a menina começa a tomar o anticoncepcional, a menina, a mulher, enfim, para quem for começar a tomar, ela deve primeiro, né, pegar, tirar o medicamento, ler a bula, lembrar sempre das informações que o médico dela, o ginecologista, passou, lembrar das informações que a pessoa que atendeu ela no balcão da farmácia, por exemplo, seria o atendente de farmácia, passou para ela e iniciar, né, o medicamento, começar a tomar o anticoncepcional. Então a gente vai ver alguns tipos de anticoncepcionais em pílulas, tá? Ela vai iniciar no primeiro dia do ciclo menstrual, tá? Iniciou no primeiro dia do ciclo menstrual, começa a tomar o anticoncepcional e aí, dependendo da forma de apresentação desse medicamento, é a forma que ela vai, né, proceder com essa pílula anticoncepcional que ela escolheu ou que foi receitada, né? Hoje a gente tem aí as pílulas anticoncepcionais de 21 dias, 28 dias, 21 dias, 24 dias e 28 dias, tá? Então, dependendo de como é apresentado no blister, é como ela vai proceder, né, com essa medicação. Vamos lá falar primeiro do anticoncepcional de 21 dias. Então, ela iniciou, né, no primeiro dia do ciclo menstrual, iniciou a tomar o anticoncepcional de 21 dias. Então, ela tomou esse medicamento todos os dias certinho durante os 21 dias. No último comprimido, na última pílula, ela faz, a partir do dia seguinte, ela faz uma pausa de 7 dias. Faz a pausa de 7 dias
acabou, no 8º dia, ela inicia a outra caixinha, ela começa a tomar de novo esse medicamento. Essa é a forma correta de se tomar as pílulas anticoncepcionais de 21 dias, tá? Essa é a forma correta. Vamos agora, né? Então tem alguns nomes, né, que dos mais conhecidos, né, como Selene, Yasmin, né, que são os anticoncepcionais de 21 dias. Esses são os mais conhecidos, tá? Vamos agora para os anticoncepcionais de 24 dias. Então, o início do tratamento dos anticoncepcionais de 24 dias é exatamente igual o de 21 dias, né? No primeiro dia do ciclo começa a tomar, porém, terminado o blister no último comprimido, no 24º dia, ela vai parar. No próximo dia, ela vai fazer uma pausa de 4 dias. E no 5º dia, já inicia a outra caixinha, né, do anticoncepcional de 24 dias. Uns exemplos são o IAS e o CETSA, né, que é o anticoncepcional de 24 dias. Belezinha? Então agora vamos para os anticoncepcionais de 28 dias. Os anticoncepcionais de 28 dias, eles têm o início do ciclo também exatamente igual ao de 21 e ao de 24. Não tem pausa, é seguido, né? Então, terminou esse blister, né? Acabou o 28º comprimido, no outro dia já inicia de novo, tá? Então, essa é o método, né? É o método de se utilizar as pílulas anticoncepcionais, tá? Via oral. 21 dias, 24 dias, 28 dias. Lembrando que o mais ideal, quem pode, assim, seguramente te indicar, é o ginecologista. Então não deixe de passar, pegar informações com ele, e depois que você pega informações com o ginecologista, você chega na farmácia para comprar. As pessoas, por exemplo, o atendente já vai estar, né? Vai estar já apto, né? Vocês, atendentes, já tem que estar apto a isso, tem que estar esperto com isso. Saber o que vocês vão falar para essas pessoas, principalmente porque o público que vai buscar esses anticoncepcionais de início são jovens, adolescentes, né? Então, assim, existem muitas dúvidas. A maioria das meninas que vão começar a tomar o anticoncepcional não sabe nem como que toma direito, não sabe que pode prejudicar, eles não sabem nada. Então, vocês têm que falar, não sabe que é importante manter, né? Tomar todos os dias, mesmo horário, como a gente já sempre está falando aí. Então, você tem que orientar, sempre reforçar, tá? Se ela, por exemplo, for uma paciente que vai todo mês, né, comprar o anticoncepcional na farmácia, você sempre está reforçando, sempre lembrando a importância, né, de tomar corretamente esse método contraceptivo. Beleza? Esse então são os três principais, né, as 3 principais apresentações dos anticoncepcionais. Então, as orientações são muito importantes na hora de iniciar qualquer tipo de tratamento, né? Qualquer tipo de medicamento, é importante as orientações. Nesse caso que a gente está falando dos anticoncepcionais, as orientações são muito mais importantes por causa do público, né? E por causa também das consequências que pode trazer o uso indevido ou incorreto desse tipo de medicamento. Então vamos lá. Sempre lembrando, vou deixar aqui do lado a frase: medicamentos de uso contínuo devem ser tomados todos os dias no mesmo horário, correto? Sempre com água, não inventa querer tomar com outra coisa. Ah, quero tomar com leite. Pode ser tomado com leite, mas o melhor indicado para ser tomado medicamento é água, tá? Então, tomar os medicamentos, não só o anticoncepcional, medicamento de controle, sempre está orientando as pessoas para diabetes, hipertensão, né? Todos os dias no mesmo horário. O medicamento, ele já foi feito dessa maneira, ele já é feito assim para você tomar, por exemplo, hoje meio-dia,
ele fazer todo um ciclo e no meio-dia do outro dia, o ciclo dele continuar se completando, né? Lembra que a gente falou sobre a curva, né, de biodisponibilidade e bioequivalência, né? É a curva que mostra o tempo e efeito do medicamento. Então eles são feitos para ser tomados dessa maneira, né? Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Indique alguns macetes para as pessoas, por exemplo, coloca o celular para despertar, né? Ou, por exemplo, sempre toma pela manhã, você já, a primeira coisa que você faz, já deixa do lado da cama ali, já acorda, já toma o medicamento, entendeu? Algumas coisas assim para a pessoa não esquecer, porque o mais comum, o grande problema de medicamentos de uso contínuo é isso, a pessoa perder esse horário de tomar o medicamento. Perde horário, esquece, aí toma no outro dia. E o medicamento ele está fazendo um ciclo, né, dentro do nosso organismo. Então ele depende desse horário exato que a pessoa toma para continuar esse ciclo e o tratamento, né, ele ter uma eficácia, ele funcionar bem, tá? Algumas pessoas não, algumas meninas, algumas mulheres que iniciam o tratamento com o anticoncepcional, tratamento não, como que iniciam, né, esse método contraceptivo do anticoncepcional, elas têm algumas reações, né? Algumas têm dor no estômago, a maioria tem uma náusea e vômitos, né? Tem vômito. Então é bem importante quando inicia, né, a tomar o anticoncepcional. Se caso a menina vomitar, ela tem que se respeitar o período de 2 horas, né? Ela passou mal, vomitou, mas faz 2 horas, não faz nem 2 horas que ela tomou o medicamento, deve-se tomar outro comprimido, tá? 2 horas. Passou desse período, o medicamento já está no organismo, então não tem necessidade de tomar outro. Ela pôs para fora só o que estava no estômago. 2 horas, gente, é muito importante isso, tá? E agora vamos para as principais dúvidas que a gente tem, né? Que a gente tem não, que a gente vai ter que tirar dos pacientes na hora que eles vêm até o balcão da farmácia, né? Que vocês vão encontrar a pessoa e ela vai te perguntar, beleza? Então agora vão ser as principais dúvidas. Bom, nas principais dúvidas, a primeira dúvida é: a menina lá iniciou o ciclo do tratamento, então tá tomando o anticoncepcional certinho, mas esqueceu. Não é incomum. Esqueci de tomar. Veja bem, esqueceu de tomar a pílula anticoncepcional. Existe um período de 12 horas para que, né, possa tomar a pílula com esse atraso. 12 horas. Então esqueceu de tomar a pílula. Passou um tempo, passou 12 horas. Depois de 12 horas, você espera a hora da próxima pílula. Então você tem que orientar a paciente. A primeira coisa é ter um horário para tomar o comprimido, né? Meio-dia. Beleza, meio-dia. Aí no outro dia ela esqueceu de tomar e aí é 8 horas da noite. Toma a pílula que você esqueceu. Já é depois da meia-noite, já passou 12 horas. Espera até meio-dia do dia seguinte. Então o que você vai fazer? Vai pular essa pílula. Nossa, professor, então essa pílula no final do mês, eu vou tomar um dia a mais? Não, essa você pula e continua certinho o ciclo do blister junto lá. Então essa você pula, deixa ela lá no blister e continua as pílulas seguintes. Chegou na última, você joga fora essa e abre uma cartela nova, tá? Um blister novo e começa a tomar de novo. Então o período de carência ali, né, que a menina pode esquecer de tomar pílula é de 12 horas, tá? Após isso, só na próxima pílula e pula essa que ela esqueceu, certo? A outra questão é sobre os antibióticos, né? Se tomar o antibiótico, corta o efeito do anticoncepcional? Então, gente, isso se chama interação medicamentosa. Interação medicamentosa, ela ocorre através de medicamento com medicamento, que seria o caso do antibiótico, né, com o anticoncepcional, tanto quanto medicamento com alimento. É conhecido, né, os casos que alguns tipos de antibiótico podem dar interação com vários medicamentos.
inclusive com anticoncepcional, certo? O correto é você procurar farmacêutico ou perguntar para o médico se tem algum perigo, né, de cortar o efeito, assim. Então, de haver essa interação medicamentosa. É melhor, né, quando tiver fazendo o uso de antibiótico, continua tomando anticoncepcional e use métodos contraceptivos de barreira. Que quais são esses contraceptivos de barreira? O uso da camisinha, diafragma, né? Que eles vão impedir que haja fecundação do óvulo. Beleza? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco da pílula do dia seguinte, tá? Vamos tirar um pouco dos mitos que acontecem aí sobre a pílula do dia seguinte. É um método que é eficaz, porém, né, ela tem um tempo que ela tem que ser administrada. É uma dose hormonal mais elevada, né, o que da pílula do dia seguinte, que é utilizada em situações de emergência, né, como relação desprotegida, né, a camisinha estourou, no caso de estupro, né, é indicada também a pílula do dia seguinte para que não haja fecundação do óvulo, enfim. Ela tem um período, você não precisa esperar até o dia seguinte para tomar. Ela tem um período de 72 horas. 72 horas é o período da pílula de seguinte, ou seja, 3 dias. Então, durante 3 dias você tem esse tempo para tomar. Lembrando que quanto mais antes você tomar a pílula do dia seguinte, né? Então, quanto mais antes, olha só, são orientações que vocês vão ter que passar exatamente para o paciente, né? Ela às vezes é uma situação que vai causar um tipo de constrangimento. Geralmente a menina vai pedir para outra pessoa comprar, mas mesmo assim isso não importa para você. O que importa é a orientação que você vai passar. Então vamos lá. 72 horas, 3 dias é o tempo de carência que ela pode tomar essa pílula no dia seguinte. Após 120 dias, ou seja, 120 horas, né? 72 horas, 3 dias para tomar a pílula. 120 horas, que são 5 dias, se tomar pílula ela não tem mais efeito nenhum, tá? Então é importante você orientar, a pessoa vai chegar a comprar, não é só vender, né? Você pergunta para a pessoa, você sabe tomar pílula? Você sabe o tempo, né? Você pode perguntar isso, claro que discretamente, né? Sem falar alto. Fala assim, ó, ela só funciona no período de 72 horas, 3 dias. Após isso aí, ela já perde eficácia. Então, quanto mais cedo você tomar após a relação desprotegida, mais eficácia ela vai ter, né? Então, é assim que funciona a pílula do dia seguinte. Ela pode prejudicar o bebê? Depois que passou esse período eu tomei? Não. Ela vai passar para o seu organismo e ela vai ser excretada pela urina, tá? Então, é muito importante. 72 horas, 3 dias é o que você tem que orientar o paciente. Olha só, gente, como a orientação é importante, né? Às vezes a gente conhece pessoas que falam, mas eu tomo a pílula anticoncepcional e mesmo assim engravidei, né? Nos casos também, quando a mulher esquece de tomar pílula anticoncepcional, que ela vai tomar, mesmo que ela tome no período de 12 horas, é indicado que ela já use os métodos contraceptivos de barreira. Então a mulher, você toma o anticoncepcional. A menina toma o anticoncepcional, chegou e perguntou para você, olha, eu esqueci de tomar, mas eu tomei lá 5, 6 horas, 10 horas depois. Tem algum problema? Você vai falar assim, o mais indicado é você usar camisinha, diafragma, que é o método contraceptivo de barreira. Por quê? Porque, né, o ciclo, né, o efeito do anticoncepcional foi comprometido a partir do momento que você esqueceu de tomar. Tá? Ainda se ela deixou essa pílula e tomou só do dia seguinte, comprometeu mais ainda isso. Então, o correto mesmo indica para a pessoa, olha, eu acho melhor você terminar esse ciclo usando o método contraceptivo de barreira. Então, olha só como tem a importância, né, dos medicamentos serem tomados todos os dias, no mesmo horário, certo? E a indicação, a orientação do atendente. Vocês sabem que quem orienta dentro de uma drogaria é o atendente.
O farmacêutico, ele tem outros afazeres, dificilmente ele vai ficar ali na linha de frente. Fica na linha de frente, mas quem está ali para atender e dar informação é o atendente. E assim, você vai ver que é uma situação um pouco constrangedora, né? A pessoa ir comprar uma pílula no dia seguinte, porém, cabe a você, né? É obrigação sua, atendente de farmácia, orientar exatamente a pessoa como tem que ser, tá? Não deixe passar, não faz só venda, pega, pede, você entrega e a pessoa vai embora. Atenda e oriente, tá? Então essa é dessa maneira que funciona a pílula dia seguinte. Agora a gente vai falar de uma coisa assim que as pessoas têm muita dúvida. Às vezes eu já tive muito aluno que veio perguntar e faz 4, 5 vezes o mesmo, que é o teste de gravidez, tá? Então vamos conhecer um pouco e vamos saber como que ele funciona, beleza? É o teste de gravidez. Então, o teste de gravidez é um teste vendido na farmácia, né, na drogaria, na verdade, que ele assim, ele é bem eficaz para indicar se a pessoa, né, se a mulher está grávida ou não. Tá? Então não adianta, por exemplo, a pessoa falar assim: ah, já fiz 5 testes e todos deu positivo. Será que eu estou grávida mesmo? Gente, o teste de gravidez, ele só dá erro em 2 ocasiões. Se a embalagem já estiver aberta e ele pegou umidade, se ele pegar umidade, ele pode, né, dar um falso resultado, ou se ele estiver vencido. Se tiver vencido, então é muito importante você estar olhando também, né, todos os medicamentos. E o teste de gravidez também não pode estar vencido, porque ele pode dar um falso resultado. Então, não adianta fazer, pode fazer 2, né? É legal fazer 2, né? Como que ele funciona? Agora eu vou explicar para vocês como que ele funciona, o teste de gravidez, para indicar que a mulher está grávida. Eu vou deixar aqui na tela um teste de gravidez sem estar usado, e um usado que você vai detectar, né, as 2 linhas. O que tem 2 linhas, uma linha é chamada de linha uma linha que é para indicar que o teste está funcionando normal, e a outra linha indica que a mulher está grávida, tá? O que acontece? O teste de gravidez, ele é utilizado através da urina. Por que na urina? Porque quando a mulher está grávida, ela libera um hormônio chamado beta-HCG, que é o gonadotrofina cariônica humana. Gonadotrofina cariônica humana. Esse é o nome do hormônio, que é liberado somente quando a mulher está grávida. Então o que acontece? Ela está grávida. Ele é excretado pela urina. Esse hormônio é excretado pela urina. Então quando ela vai fazer o teste, né, ela submerge o teste na urina, ou seja, ela coloca, né, o teste na urina, ele vai reagir, né? Ele vai reagir com a fita que tem na urina, e se a mulher está grávida, vai aparecer a outra linha. Se ela não estiver grávida, não tem presença do hormônio, então ela não vai aparecer aquela linhazinha que vocês viram no teste. O teste, ele fica mais detectável a partir da primeira semana do atraso da menstruação. Então, atrasou a menstruação, na primeira semana já pode fazer, que já é detectável. A mulher já começou a produzir esse hormônio. E o melhor horário para se produzir, né, para você coletar a urina, seria pela urina da manhã. Por que a urina da manhã? A urina da manhã, como a mulher passou um período, né, grande sem urinar, esse hormônio ele se concentra na bexiga, e aí a hora que você vai fazer o teste, é mais certeza, né, mais certo de que o teste vai indicar esse hormônio. O que a gente pode indicar? Fez o teste de farmácia, aí voltou lá, buscou um outro, aí vai buscar outro, você já pode indicar para ela fazer um teste de sangue no laboratório, já para comprovar melhor, né? Mas se 2 testes deu positivo, dificilmente vai estar errado. Se não tem, a embalagem já fica aberta, e se não está vencido, dificilmente o teste vai dar um falso resultado. Beleza?
Então esses aí são os métodos contraceptivos mais comuns dentro das farmácias, né? O uso da pílula do dia seguinte, o teste de gravidez, que as pessoas têm bastante dúvida, são os principais. E as pílulas anticoncepcionais. Muito importante vocês darem essas orientações, certo? Agora nós vamos falar de um assunto que vocês já estão enjoados de ver, mas eu quero abordar de novo, porque tem que ter isso na cabeça, e eu vou fazer como se fosse uma prova oral com vocês. Como que vai ser? Nós vamos falar sobre as especialidades médicas novamente. Nossa, professor, mas eu já fiz até prova de especialidade médica. Beleza. Só que eu quero que você tenha isso na cabeça. E como que vai funcionar? Nós vamos falar sobre as especialidades médicas, mais uma vez. E aí eu vou fazer videochamadas individuais com cada aluno para perguntar de 5 a 10 especialidades médicas. Para ver se está na ponta da língua e se está respondendo certinho. Beleza? Então a gente vai falar um pouco agora das especialidades médicas. Então vamos lá, voltando aqui, nós vamos falar um pouco sobre as especialidades médicas agora. Bom, gente, vamos falar por que é importante nós termos o conhecimento das especialidades médicas. É importante na hora da gente, por exemplo, interpretar uma prescrição médica. Como assim interpretar uma prescrição médica? Ah, chegou lá, você está lá no balcão da drogaria lá, chegou uma prescrição médica que você não está conseguindo, né, interpretar, você não está conseguindo ler. E aí o que acontece? As especialidades médicas vão te ajudar a meio que decifrar isso aí. Como assim? Você chegou lá, uma pessoa te entregou a prescrição. Tá o medicamento lá, você não está conseguindo interpretar, mas você olha no cabeçalho da prescrição, tá lá, Dr. Fulano de Tal, cardiologista. Então você já sabe que o medicamento que está prescrito ali são medicamentos relacionados ao coração, entendeu? Então para isso serve a especialidade médica. Então você tem que estar inteirado com a maioria delas, tá? Então nós vamos falar aqui 24 especialidades médicas e eu quero que vocês me acompanhem, tá? Eu vou ler e vou mandar depois digitalizado para os alunos ainda que não têm a apostila. Então vocês peguem essa aí, copiem no caderno e anotem o que eu vou ler para vocês aqui, tá? O primeiro é o alergista. Alergista, a maioria dos nomes das especialidades vão estar, né, no nome da especialidade. O alergista são profissionais médicos a quem se deve recorrer em caso de distúrbios alérgicos. Ponto. Segundo, angiologista. São aqueles médicos especialistas em distúrbio do sistema vascular, como as varizes. Beleza? Depois eu vou colocar como que eu quero que vocês coloquem em resposta para mim na hora da prova ou na hora da chamada oral, chamada vídeo oral que a gente vai fazer. Cardiologista é o profissional habilitado a diagnosticar as doenças do coração, como hipertensão e insuficiência cardíaca. Tá? Esse é o cardiologista. Proctologista, especialista no intestino grosso, reto, ânus, são indicados quando existem hemorroidas, etc. Vários tipos de doença, tá? Eu já vou começar a ler aqui, eu vou parar de ler aqui e vou começar a falar da maneira que eu quero que vocês respondam, para vocês não precisarem se confundir e vocês saberem melhor. O próximo é o dermatologista, médico que cuida dos problemas relacionados à pele, a nossa pele, tá? Dermatologista é isso. Depois o que está escrito na apostila, eu deixo escrito aqui para vocês pegarem, beleza? O próximo é o endocrinologista. O endocrinologista, você pode perguntar para 20 pessoas, a maioria vai falar, endocrinologista é um médico para emagrecer. Gente, endocrinologista não é médico para emagrecer, ele cuida dos distúrbios hormonais, né? Distúrbio de hormônios, né? Consequentemente, a tireoide, isso aí, a pessoa pode emagrecer também. Beleza? O próximo é o gastroenterologista, médico que cuida dos distúrbios do estômago. Na verdade, ele pega o bloco, né? Intestino delgado, estômago, tudo isso aí. Tá? Próximo, geriatra. Geriatra é o médico que cuida dos idosos. Tá? Ele cuida
dos problemas relacionados aos idosos, doenças dos idosos. Próximo, ginecologista. Presta atenção. Nas provas que eu passo, às vezes a gente coloca a resposta errada. Ginecologista cuida do aparelho reprodutor feminino. Não é só do órgão, é do aparelho reprodutor feminino. Essa é a resposta correta. Beleza? O próximo é o hematologista. Cuida de doenças relacionadas ao sangue. Doenças relacionadas ao sangue. Esse é o hematologista. Infectologista. Infectologista. A especialidade dele se encarrega de infecções, né, que a gente está vendo aí hoje aí por aí. Então essa é a função desse, essa é a especialidade dele, né, para cuidar de infecções das pessoas. Mastologista, médico de especialidade das mamas. É muito importante as mulheres saberem isso. Às vezes tem mulheres que não sabem, né, das mamas, né, tanto fazer o teste, né, do câncer de mama, né, fazer a palpação, tem que estar sabendo disso aí, tem que passar no médico, tem que conhecer o especialista. Nefrologista é o profissional que cuida dos distúrbios relacionados aos rins, tá? Relacionado aos rins, chama nefrologista. Marca aí que esse é um dos mais difíceis. Neurologista estuda os distúrbios do tecido nervoso, tem que tomar cuidado, né? Neurologista coloca assim, cabeça, não é. Do tecido nervoso. Distúrbios do tecido nervoso. Essa é a especialidade dele. O próximo é o obstetra. Médico que cuida da gestação ao parto. Para ali. Da gestação ao parto. A especialidade dele é essa aí. Tá? Tomar muito cuidado também para não confundir com outra especialidade. Oftalmologista cuida dos distúrbios relacionados aos olhos, né? Aos olhos do paciente. Então, se você recebe lá uma prescrição que você não está conseguindo identificar, mas é oftalmologista, você sabe que é algum tipo de colírio, um medicamento para os olhos. Oncologista, médico, a especialidade deles é os tumores, né? Então, tem que tomar muito cuidado também, que as pessoas confundem muito esse do oncologista. Ortopedista, médico que a especialidade dele são os ossos, né? Todos os ossos. Tem que tomar cuidado também, que já recebi ortopedista colocar pé. Não é só o pé, são todos os ossos. A especialidade dele então é cuidar dos ossos. Otorrinolaringologista. Então esse é bem difícil assim de pronunciar, mas é mais fácil de decorar, né? Otorrinolaringologista, ele cuida dos distúrbios que acometem nariz, boca e garganta. Nariz, garganta e ouvidos, desculpa. Nariz, garganta e ouvidos. Então é isso essa é a especialidade dele. Otorrinolaringologista. Pediatra. Especialidade do pediatra, diferente, né? Do pediatra. A especialidade do pediatra diferente do obstetra é que o obstetra da gestação ao parto, o pediatra é da criança, depois que nasceu até 12, 13 anos. O pediatra, a especialidade dele são as crianças, da criança até a adolescente. Pneumologista, aquele que a especialidade dele são relacionadas aos pulmões, tá? Ele cuida de doenças dos pulmões. Vários, a gente está conhecendo bastante pneumologista agora, né? Com essa pandemia aí do Covid-22 que acomete o pulmão. Psiquiatra é responsável por distúrbios psicológicos, né? Esquizofrenia ou depressão, né? Que são doenças que, se você pega uma prescrição de um psiquiatra, você já sabe que os medicamentos são relacionados a psico da pessoa. Beleza? Geralmente são os psicotrópicos, né? Tarja preta. Reumatologista
cuida das doenças das articulações, doenças relacionadas às articulações, né, do nosso corpo, e o tecido conjuntivo. Essa é a especialidade do reumatologista. E por final, o último é o urologista, que também, igual o ginecologista, o urologista, a sua especialidade é o aparelho reprodutor masculino. Não é só o órgão, mas sim todo o bloco. Certo, gente? Então essas são, eu acho que eu não pulei nenhuma, são as 24 especialidades médicas. Então como que vai funcionar? Vocês vão anotar aí, alguns já tem até impresso já, outros vão ter que escrever, eu vou mandar digitado lá no WhatsApp, junto com as questões da nossa aula, e aí vocês vão copiar no caderno e anotar, e ler. Ler porque essa semana não vai ter exceção, já tá? São todos os alunos fazem parte do grupo, vão receber uma videochamada, e aí a gente vai ver se vai poder responder ou não. E aí eu vou fazer uma pergunta de 5 a 10 especialidades médicas, mas eu quero aquela resposta que eu falei para vocês. Cardiologista, médico que cuida do coração. Não precisa ser mais que isso, não precisa encher linguiça que a gente fala, né? E aí a gente só pra gente pegar, a gente tem que decorar, isso aí tem que estar na cabeça, porque é matéria de prova para quem está iniciando. Quem já até fez a prova, que tinha essas especialidades, vai né, ter que fazer essa prova oral de novo aí, vídeo prova oral, porque isso tem que estar na cabeça, faz parte do trabalho, né, faz parte do treinamento seu para trabalhar numa drogaria. Beleza, gente? Então essa foi a aula de número 3, né, é um tema mais tranquilo, bem mais, assim, mais focado numa coisa só. E a partir da próxima semana a gente vai começar a estudar os tipos de doença, Beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar aí. Provavelmente já vai voltar as nossas aulas ao vivo não, que a gente fala, presenciais. E vamos estar junto aí. Beleza, gente? Então respondam as questões.